Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou, irmão. Nova fase desse ministério aqui. Um reavivamento de cura, salvação e o batismo no Espírito Santo, e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Extraordinário. Oh, já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós, os milagres e as grandes maravilhas. Graça e paz, boa tarde, mas boa tarde mesmo. Hoje não é mais uma quinta-feira qualquer, uma nova quinta-feira. E eu sei que você também está animado, como nós estamos animados aqui para esse novo podcast doutrinário aqui do Verbo da Vida em Taubaté. Tá? Nós estamos aqui direto aqui do estúdio aqui no Verbo da Vida em Taubaté, aqui da nossa igreja em Taubaté. Meu Deus do céu, olha, não sei como é que tá a temperatura aí onde você mora, viu? Depois você fala no chat aí, é claro. Nós estamos começando a nossa interação aí. Aí você vai falando aí no chat como é que tá a temperatura, porque aqui tá frio, viu? Taubaté tá se amostrando, viu? Não é brincadeira, não. Antes tava muito quente, agora tá um friozinho gostoso. Ficou assim, né? Pra quem gosta do frio, eu gosto mais do frio, né? Não sei você aí. Mas tá um friozinho, viu? Bacana, bacana. Tá lembrando um pouquinho o Campos do Jordão, que é aqui pertinho, viu? Será que eu exagerei um pouco? Eu acho que sim, viu? Depois o nosso convidado vai falar depois se eu exagerei um pouco sobre isso, viu? Exato, porque ele vai para um lugar um pouquinho mais alto, viu? Mais frio. Mas olha, é uma honra, uma satisfação ter você aqui com a gente, participando nesse novo podcast doutrinário, que hoje, olha, o tema hoje é escatológico. Meu Deus do céu, eu sei que tem muita gente aí com curiosidade, querendo saber desse tema, sobre esse assunto. E olha, tem um perito aí, um expert no assunto para falar sobre isso aqui com a gente hoje, viu? Exatamente. Olha, o tema hoje é: você está pronto para a eternidade? Olha aí que coisa boa, hein? Você está pronto para a eternidade? Então se prepara aí, participa do chat, porque sem a sua participação efetiva nesse chat,
o programa não faz sentido. Tem que ter a sua participação. Você tem que participar, né? Interagir aí, perguntar, falar de onde você mora. Depois, no finalzinho, a gente vai ler. Vamos ler o chat aqui, vamos estar lendo aí as suas perguntas, né? Vamos estar batendo um papo aí bacana, tá? Então, fica conosco. Outra coisa, posso pedir mais uma coisinha? Só mais uma coisa. Não deixa de divulgar, não deixa de compartilhar. Hoje a linguagem é diferente, viu? Eu sou da velha guarda. Eu sou do tempo do rádio. Mas tudo bem, vamos lá. Você deve compartilhar esse link com o máximo de pessoas que você puder. Não deixe de compartilhar esse link, tá? Passa à frente esse link aí, para pelo menos falar que nem como fala o nosso apóstolo, nosso pastor Eliezer, para pelo menos 1000 pessoas, viu? Passa esse link à frente, tá bom? Falando do nosso apóstolo, eu quero agradecer aqui, né? Muito grato, obrigado, apóstolo Eliezer, Mama Georgia, por essa grande... Eu não encontro outra palavra, a não ser oportunidade, eu não sei, de nós estarmos aqui hoje, nos estúdios aqui, falando dessa palavra da fé, porque vocês foram os pioneiros aqui nessa cidade de Taubaté. Vocês abriram as portas aqui, abriram o caminho, e hoje nós estamos aqui sendo muito bem abençoados com essa palavra da fé, com essa palavra revelada aqui em Taubaté, aqui no coração do Vale do Paraíba, viu? Então, muito obrigado, apóstolo, Mama G. Vocês são nossos pais ministeriais, têm nos treinado aí, nós temos recebido, né, dessa unção, dessa influência, temos avançado, crescido em Deus. Muito obrigado, porque vocês têm sido aí um casal referência, né, uma família referência aqui para todos nós. Muito obrigado mesmo, tá? Então, você que está conosco aí, não deixe de participar. E eu vou falar aqui, já falei do tema, né? Vamos para o nosso convidado. Como eu falei, expert, ele é pastor, professor do Rema. Ele, inclusive, eu ia falar que ele é pernambucano, mas ele não é pernambucano. Ele não é pernambucano, É porque eu convivi um bom tempo com ele em Pernambuco, a gente vai falar um pouquinho. Eu tô aqui com o pastor Robson Alves. Pastor Robson Alves, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por sua presença ilustre. Olha, esse homem é difícil, viu? É difícil de trazer ele aqui no podcast, mas graças a Deus que ele... Dura coisa é resistir a um convite do pastor Roberto. Pastor Robson, seja muito bem-vindo. Boa tarde, graça muito e paz. Obrigado. E, pastor, por favor... Antes de mais nada, fazer as devidas honras mesmo merecidas, necessárias ao pastor Eliezer e a Mama G. A nossa gratidão mesmo, como o Roberto disse, por estarmos aqui. Eu entendo a falta de palavras, né? A gente usa oportunidade, privilégio, honra, porque nós estamos aqui porque lá atrás eles foram obedientes à voz do Senhor, à visão do Senhor, se dispuseram, largaram tudo, vieram para cá e nós estamos seguindo os mesmos passos, por causa deles, na sombra deles, por causa da visão que o Senhor deu para eles. E para nós é uma honra mesmo, um privilégio imenso, incomensurável, quase inaudível. É desse jeito. Pastor Robson, ele é um erudito, ele é um homem que, pelo amor de Deus, eu fico aqui, viu? Meu Deus do céu. A propósito, vai lá, minha primeira defesa, eu acho que me convidaram para outro podcast. Esse especialista que ele está falando aí deve ser outra pessoa. Eu vim como convidado só para fazer companhia para ele, tá? É brincadeira não, a agenda desse homem é cheia. Hoje de manhã ele estava em outro podcast. Ele falando em outro podcast, de manhã ele estava em outro podcast, viu? Daqui da igreja do Taubaté também, mas estava em outro podcast. Então ele é uma pessoa aqui que vai nos ajudar, vai nos esclarecer, vai trazer aqui muita luz sobre esse assunto, né? Ele vai falar um pouquinho aqui. O pastor Robson, a gente esteve junto em Pernambuco, não foi? Isso. Nós servimos junto na diaconia, não foi isso? Correto. E em vários departamentos, não foi? Basicamente, diaconia, nos bastidores, onde as coisas acontecem de fato, né? Sendo os guardiões da unção, os guardiões da ordem, do bom andamento do culto. Tempo precioso, tempo maravilhoso de serviço, onde a gente conhece pessoas com coração no Senhor e tem a oportunidade de servir naquela condição ali, que é realmente bastidores a maior parte do tempo, onde as pessoas não estão vendo, mas onde o Senhor está forjando o nosso caráter e estabelecendo fundamentos em nossas vidas que ficam para a vida toda, né? São tempos que aquele tempo passou,
mas o que foi feito ali permanece até hoje, a gente não esquece nunca. Muito bem, glória a Deus por isso. Tem muito mais à frente aí, tem muito mais para avançar. E falando em avanço, falando em fundamento, falando em base, em doutrina, né? Que essa é a tarde de doutrina. Então você está com a gente aí, já vai no chat, tá? Não deixa de participar do chat aí, de compartilhar o link, tá? As suas perguntas são muito importantes, viu? Tem gente já com a gente aqui. Você que tá com a gente aí já. Gente até de longe, viu? De muito longe, viu, pastor Robson? Tô vendo aqui. Tem gente do Japão com a gente. Diogo Fujita. O Diogo Fujita já tá com a gente aqui. E olha, no final a gente vai ler as perguntas aqui, o que tem para ver essa parte também de perguntas e tudo mais. Mas você que já tá com a gente no chat, não deixe de compartilhar esse link, tá bom? E é isso aí, pastor Robson, falando sobre... Porque assim, o seu assunto é doutrinas básicas, não é assim? Sim, senhor. É um dos seus assuntos que você prega, que você ensina, né? Aqui no Rema, né? Correto. E assim, pegando... A gente sabe que é um assunto mais abrangente, não dá para se falar tudo em uma hora, não dá nem para se falar dos 2 tópicos em uma hora, se tratando da questão aí de... escatológica, né? Isso. De juízo eterno, dos 2 pontos aí que falam sobre escatologia, né? Ressurreição dos mortos. Mas assim, vamos ver se a gente consegue, nesses 50 minutos, nessa 1 hora, ver se você consegue aí trazer, dar luz aqui alguns pontos, algumas coisas, algumas curiosidades que as pessoas têm sobre esse tema. É interessante, eu acho muito importante, eu gosto muito desse texto que está lá em Lucas, né? No capítulo 16, a partir lá do versículo 19, né? Quando a gente fala do rico Lázaro, né? Isso. Daquele que está sentado lá na porta do rico, né? Aquele Lázaro que está... Eu até acredito que ele era aleijado, né? Ele estava lá naquela posição. Eu até lembro de Atos, acho que é do capítulo 3, pastor. Né? Quando o Pedro e João, a porta formosa, né? Ele era colocado, né? Tinha um aleijado que era colocado à porta ali também, né? Então, eu acredito que também esse Lázaro, ele era um aleijado que fica ali. Bom, ele era uma pessoa que estava pedindo esmola, que estava precisando de... era um homem que estava numa situação miserável. Foi justamente naquele momento ali que a Palestina estava passando mais opressão ali por parte de Roma, né? Então nós víamos ali uma miséria mesmo, muitas pessoas com uma situação bem deplorável. E assim, é interessante que esse texto aqui nos traz muitas... porque, em primeiro lugar, não é uma parábola, né? Correto. Apesar que quando a gente começa o capítulo 19, o capítulo 16, a gente começa com Jesus falando de uma parábola. Parábola do administrador infiel. Do administrador infiel. Mas quando chega nesse ponto, não é uma parábola. As pessoas confundem, né? Parábola justamente né, pastor Robson, é uma forma de... Uma metáfora, um paralelo, de você mostrar algo espiritual através de um exemplo físico, mais ou menos uma ilustração, isso. Né? Uma ilustração, uma história que não é mais assim no português, mas aprendemos assim, né? Uma história com isso. Que ela não é verdadeira nos seus detalhes, mas ela ilustra uma verdade espiritual profunda através de uma ilustração. Dentro disso aí, falando um pouquinho desse texto aí do rico do Lázaro, né? O que acontece? Porque a gente vai ver o rico lá com aquelas... a gente percebe que ele estava sentindo, né? Ele estava sentindo todo aquele martírio, aquela situação que ele estava passando. Então, a primeira pergunta aqui dentro disso é: o que acontece com a alma da pessoa logo após a morte? Vamos lá. A emoção, o sentimento, o que acontece com a alma da pessoa? Esse é um texto excelente para isso, né? Mas, sem perceber, você mexeu no vespeiro. Opa! Você, não com o texto, mas com a declaração introdutória, né? Ao falar sobre a situação do Lázaro, você fez a colocação de que a Palestina passava por uma situação delicada por conta do domínio romano. Eis o vespeiro. A citação de Palestina e Império Romano. Aquela região só é conhecida como Palestina por conta do Império Romano. Toda a região passa a ser chamada de Palestina com uma forma do governo romano depreciar e oprimir ainda mais os judeus e a terra de Israel, com o povo misto que havia lá, fazendo uma citação o povo antigo da descendência de Esaú, que viveria naquele lugar, ao invés de falar filisteu,
Filistina vira Palestina. Ótimo, você não sabia. Esse é um contexto muito importante, porque os romanos chamam de Palestina. Esse nome não existia antes, são na ocupação romana que passa a existir. E aí ele é puxado depois historicamente, mas isso é um outro assunto. Muito bom, muito bom. Mas é bom falar, mas é bom descortinar isso, né? Só para trazer iluminação sobre esse ponto. Muito bom, pastor, obrigado. A outra questão aqui no nosso querido texto, como você bem introduziu, muita gente pensa que isso aqui é a parábola do rico e de Lázaro, né? E foi bem esclarecido. Isso aqui não é uma parábola. Se a gente lê as demais parábolas, Jesus faz questão de deixar claro que aquilo é uma parábola, que aquilo é uma ilustração, que ele vai trazer uma verdade através de uma história. Quando nós tratamos desse texto aqui em específico, nenhum desses indicativos, nenhuma dessas pistas, dessas colocações que são feitas por Jesus sempre que fala de parábola, nenhuma delas se aplica aqui. Então, ele está relatando um fato. Um fato. Isso aqui é um fato. Agora, como assim ele relatou um fato? Ora, ele relatou um fato... Aí você, não, mas Jesus não estava aqui como homem. Mas Jesus estava na eternidade com Deus. Ele conhece esses fatos. Ele tem a mente de Deus, né? Então, ele relata um fato daquilo que acontece na eternidade. E que tipo de fato? Uma ilustração simplesmente? Não. O que a gente depreende, o sentido que se depreende do texto é que ele está contando um fato verdadeiro em todos os seus detalhes, inclusive pessoas reais. Agora, se a gente consegue historicamente determinar quem era esse Lázaro especificamente e quem era esse homem rico, aí são outras questões que a resposta mais sensata é que não, nem era essa a intenção dele. Uma outra questão introdutória muito importante no texto o texto fala a respeito de um homem rico e de um mendigo, ou de Lázaro, que era um mendigo que padecia e jazia à sua porta. Muitas pessoas tentam depreender daqui também o sentido de que todos os ricos serão condenados ao inferno e todos os pobres sofredores na terra serão salvos. Muito bom isso. Um engano duplo. As duas afirmações são incorretas. Apesar do Senhor colocar essa situação aqui, ele está tomando essa situação como exemplo, mas em hora nenhuma Jesus declara que todos os ricos são condenados. Poderia ser o contrário também. Podia, né? Também poderia. Ele também não faz a afirmação contrária. Mas olha o que diz a partir do versículo 22, né? Ele fala assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E essa expressão é muito importante para nós, né? Morreu também o rico e foi sepultado, ou seja, ambos morreram. Viveram ali próximos, juntinhos um do outro, e morreram ou num espaço-tempo muito próximo, né? Ou quem sabe no mesmo dia. Mas o texto também não dá essa informação. Versículo 23 fala: no inferno, estando em tormentos, oh aleluia! Olha que informação preciosa nós temos no texto. No versículo 23 já começa dizendo que no inferno. Então, o inferno existe? O inferno é uma metáfora? O inferno é uma realidade? Nós acabamos de dizer que não é uma parábola, é um texto real, acontecimentos reais que se desenrolaram na eternidade com pessoas reais. Portanto, sendo tudo real, esse inferno mencionado no versículo 23 também trata de um lugar real. Pastor, por favor, o senhor falou num assunto aí muito, muito bacana, muito top. Existe o inferno e o Hades, não é isso? São coisas distintas, é isso ou não? Nós podemos dizer que são intercambiáveis, que tem a gente vai ter a palavra grega e a palavra hebraica, que são equivalentes. Certo. Né? No hebraico é Sheol e no grego é Hades. Né? A gente vai encontrar lá na frente em Apocalipse lago de fogo, que é distinto de inferno. Porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo, mas em termos comparativos bíblicos, Sheol em hebraico e Hades no Novo Testamento, porque era uma palavra conhecida do povo de língua grega, ou que usava o grego, elas são equivalentes e tratam de inferno como nós o conhecemos, ou como é tratado como... Quando a gente lê esse texto, então, é inferno mesmo, não é Hades aí?
É Hades porque é o grego da onde nós depreendemos inferno. Certo. Ok. Muito bom. E outra coisa, dentro disso aí, tem aquela questão que as pessoas, elas acabam se enroscando com isso, né? Você que está em casa aí, grego participa Hades. aí, tá com a gente. Hades. Online, real time, consultado, grego Hades aqui, só para ter certeza nesse Por favor. Já é isso mesmo. O grego é a palavra Hades. No inferno que está aqui é Hades. Transliteração Hades, definição Hades ou Pluto, né, o deus das regiões mais baixas. O mundo inferior, no grego bíblico, está associado às regiões infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra. Isso, né, mitologicamente falando, e a cultura daquela época, né, nas regiões profundas da terra. Por isso que a gente é acostumado também a falar que, quando fala do inferno, a gente fala de regiões inferiores. Quando a pessoa morre sem Jesus, então ela vai para o inferno direto. É isso. Isso. Em suma, não tem... É isso aí. E ponto. Vai para o Hades. Vai para o Hades. O texto em questão que nós estamos aqui é que a gente não tem o dia todo para falar sobre isso, né? Isso dá bastante pano para manga, né? O versículo 22, que é o primeiro que eu li aqui, fala que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E quando fala do homem rico que foi sepultado, ele não entra em detalhes sobre, por exemplo, os anjos levaram Lázaro, ele não fala quem foi que levou o rico para onde ele foi, mas os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão e o rico se encontrava no Hades, no inferno. Ou seja, a Bíblia está dizendo para a gente que existem dois lugares distintos para onde os mortos foram encaminhados. Cada um na sua situação, cada um na sua condição. Um encaminhado pelos anjos e o outro num lugar de tormento, dor e escuridade. Aí, dentro disso aí, esse texto, é o que você falou agora, esse texto, ele dá muito pano para manga, tem muita coisa aí dentro disso, né? Isso. Muita coisa para se falar, não dá para se falar nem no podcast todo. Olha, pastor, essa questão das emoções, memória, consciência da pessoa, né? Depois que ela passa, ela morre. Como é que fica essa questão? Porque a gente vê aí no texto que o que Jesus ele coloca é que o Lázaro ele estava completamente consciente, né? Suas emoções, tudo, né? Ele estava até lembrando das pessoas, das familiares dele lá, ele estava, né? Demonstrou egoísmo, tem uma série de coisas aí, vai. Pode falar, pastor. O versículo 24, que seria o introdutório disso aí, né? Ele fala, o rico pede, ele clama dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Número 1, ele reconhece Lázaro. Eles viveram juntos e, nessa situação pós-morte, o homem rico reconhece Lázaro, ou seja, a memória funciona. Perfeito. As recordações funcionam, emoções funcionam. Versículo 25 fala assim: Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lembra-te. Ou seja, é um acesso recursivo à memória pregressa. Ele lembra do que aconteceu, ele não perdeu a memória nesse momento que ele está falando aqui. Aí ele vai falar sobre porque um está lá e o outro está cá, e fala que está posto um grande abismo. E no 27, o rico implora novamente, fala: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, ou seja, envia Lázaro para que ele vá à minha família, à casa dos meus pais, à minha casa paterna, à minha família. Para quê? O texto também diz: porque tenho 5 irmãos. Ele lembra dos 5 irmãos. Sim. Para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele não só lembra da sua família, ele não só lembra dos seus irmãos, ele não apenas lembra de Lázaro, mas ele tem compaixão desses irmãos e, estando naquele lugar, pede a Abraão, quem ele chama de pai Abraão, que envie Lázaro para falar para ele que viva uma vida piedosa para não terminar no lugar onde ele está. Ou seja, memória, emoções, a sede a alma está em plena atividade. Intacto, naquele lugar, intacto. E você não percebe um pouquinho de egoísmo na vida desse homem, não? O negócio já estava feio para ele, né? Uma situação bem, né, que não tinha mais jeito, né? Tanto é que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí já era. Aí chegou nesse ponto, acabou. A hora é agora, né? Agora é a hora, na verdade. Isso, inclusive, é reforçado no versículo 30, quando ele tenta, né?
a última vez, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, ele está falando de quê? Da palavra de Deus, do testemunho da palavra e, por conseguinte, a respeito daqueles que, estando vivos, são os mensageiros de Deus com a palavra. Se ele não ouve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto é muito legal porque ele fala, ele já crava, né, bate o martelo que existe ressurreição, porque senão ele não falaria em ressurreição. Ele só diz que ninguém ressuscita por esse motivo. Porque ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos, eles não acreditariam. Ou seja, o testemunho que nós temos é plenamente capaz e suficiente para a salvação. Qualquer justificativa que se dê, qualquer desculpa que se apresente a respeito de que os fatos, as evidências bíblicas, o testemunho de Deus através dos séculos é insuficiente, é uma falácia, para usar um termo bem suave, mas para usar um termo não tão suave, é mentira. É uma mentira deslavada da carne e da humanidade, porque Romanos capítulo 1 diz, né, o que de Deus se pode conhecer é visto em toda a criação. A criação testemunha de Deus, né? São todos indesculpáveis. Muito bem. Tem um outro texto, pulando agora, saindo dessa questão e partindo para outra, tem outro texto em Atos, no capítulo 10, né, que fala justamente do centurião, do Cornélio, né? O Cornélio, ele tinha muitas boas características, né, pastor? Ele era a Bíblia fala, né, enfatiza, né, quando a gente abre lá no texto, que ele era piedoso, ele era um homem generoso. A Bíblia diz que ele era temente a Deus. Isso. Né? Mas só que mesmo assim, ele precisou ouvir o Evangelho. Quer dizer, por mais que ele fosse um homem religioso, né? Ele não era, como diz, ele não era um prosélito, mas ele era um religioso, mas o que acontece? Ele precisava ser salvo. E as pessoas, às vezes, hoje nós temos muitas pessoas religiosas, né, que não entendem que precisam de salvação, que só veio por meio de acreditar no sacrifício, né, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então a gente vê aí esse texto aí do centurião, e ele vai nos trazer aí muitas... Interessante, justamente falando sobre isso. Se alguém viver uma vida boa, sem crer em Jesus, ainda assim será julgada? Pois é, esse é outro texto extremamente esclarecedor para nós. Porque, ao contrário do texto anterior que nós lemos, onde alguém pode ainda querer dizer que não, era só uma ilustração, aqui a Bíblia nos traz um relato de alguém que não morreu, alguém que está vivo sobre a face da terra, no momento lá no livro de Atos, e que são ditas duas coisas muito importantes a respeito da vida dessa pessoa. Ele não era judeu de nascimento. Ou seja, ele não fazia parte da antiga aliança, ele não estava em aliança com Deus. E o texto também diz que ele era um centurião da corte italiana. No mínimo, se você disser, não quer dizer que ele fosse um romano de nascença. É irrelevante para essa abordagem aqui. Ele entra naquela categoria, quando a gente fala da antiga aliança, existiam dois tipos de povos, biblicamente falando. Na antiga aliança, ou você era judeu, ou você era gentil. O que é gentil? Qualquer outra coisa que não seja judeu. Um japonês que vivesse na mesma época lá dos romanos ou da antiga aliança. Gentil. Um índio na América do Sul, do Norte, do Centro, no Alasca, gentil. Um sujeito lá, sei lá, na terra dos vikings, gentil. Qualquer outro que não fosse judeu, gentil. Então, o que é que a gente vê nesse texto aqui? Um homem que não era judeu, não fazia parte da aliança, mas olha que coisa interessante, ele era do exército invasor, da parte do povo que estava ocupando a terra de Israel, e
O texto não diz isso. Olha que interessante, o texto não fala isso. A gente pode até entender, ou achar, ou querer dizer que ele, porque estava em Israel, ele ouvia a palavra de Deus de alguma maneira, ou ia às sinagogas e ouvia do lado de fora, porque ele era gentil, e com o conhecimento que ele tinha, ele era piedoso, mas o texto não nos diz isso. E o que é que significa isso? É que talvez a gente pense essas coisas para tornar mais fácil o fato de que, mesmo não sendo judeu, aquele homem gentil, fora da aliança, Sim. chamou a atenção de Deus com a sua vida. Ao ponto de o texto dizer que ele era um homem piedoso. O versículo 2 fala, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu creio que esse orava a Deus é uma pista de que ele tinha algum conhecimento. Mas, de qualquer modo, não fazia parte da aliança. Aí você pode dizer, não, mas pastor, olha só, aqui está em Atos 10, a antiga aliança já passou, a igreja já começou, ok? Excelente. Então o que acontece? Porque está na nova aliança, na lei do amor, e ele é um homem temente a Deus e piedoso. Não importa se ele conhece a Jesus ou não, o próprio Deus está dizendo que ele é um homem piedoso e temente a Deus. Então está tudo bem, ele está salvo, ele vai para o céu. Não. Não, nem te engano. A Bíblia deixa bem claro que, mesmo tendo todas essas características, ou que essas características chamavam a atenção de Deus, o que foi que isso fez? Essa boa disposição de coração, ou, usando outras palavras, uma expressão que eu gosto de usar a respeito de Cornélio, é que ele é um homem de bom coração para com Deus, né? Ele acabava, como era um homem de bom coração para com Deus, ele acabava sendo um homem de bom coração para as pessoas, mesmo sendo do exército romano. Olha que coisa, que paradoxo, né? Que coisa Exato. meio que quase que antagônica, quase Exatamente. uma coisa que não faz muito sentido. Mas o coração dele estava perto do Senhor, né? E aí o que é que Deus faz? Anula a obra de Cristo só porque ele é um sujeito bonzinho, De jeito um nenhum. cara muito bom que faz boas obras? Não. Fala, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus envia um anjo até ele, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está... Rapaz, o anjo que entrega o endereço. Nem Uber, com o endereço na mão, chega tão certinho assim, né? Versículo 7. Logo se retirou o anjo que lhe falara. Tem por sobrenome Pedro. E esse anjo dá a entender a ele que é para ele... Para que ele vai chamar Pedro? Ele vai dizer depois que é para que Pedro lhe exponha o caminho. Que caminho é esse? Aquele que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem umas curiosidades, esse texto também é outro texto rico, né? Tem várias curiosidades aí. O anjo não pregou, porque O anjo não prega. Anjo não prega. Oh, aleluia! O anjo, eu acredito que os anjos gostariam de pregar. A Bíblia diz A isso, Bíblia na diz verdade, isso, né? Os anjos anseiam Anseiam. que fazer essa obra, mas a eles não é dado esse privilégio. A nós, A nós, sim. entretanto, é Aí que concedido. acontece? Outra coisa. O Filipe, o evangelista, Sim. ele estava muito próximo do Cornélio. O Pedro estava, se eu não me engano, ele estava a 45 quilômetros de distância. Ele estava em Jope, né? Porque estava o centurião. Isso. Ele Centurião estava morava em Jope. ele estava em Cesareia, né? Isso, perdão. O Pedro estava em Jope. Isso. Quer dizer, ele estava numa distância grande. É interessante também isso, que Deus não mandou Filipe, né? Apesar de Filipe estar ali pertinho ali, era mais fácil, né? Filipe estava na esquina, né? Supondo a gente que Filipe continuou em Samaria, Filipe estava na região mais próxima. Mais próximo, né? Assim? Então chamava ali, mas não, ele chamou Pedro, que estava bem distante, né?
E a comunicação, né? A forma como tudo é feito, né? Deus comunica o centurião e comunica a Pedro também. Não parece um negócio muito burocrático? Parece, né? Só parece. Só parece. Deus resolve, perdão lhe interromper, Roberto. Que isso? Deus resolve muitas coisas nesse processo aparentemente burocrático, complicado. Fala para um, para ir chamar o outro, fala com o outro, para ir falar com um que não podia. Não era para poder na antiga aliança que aquele segundo lá, o Pedro, tinha, não podia. Mas quando Deus faz essas coisas, ele sai deixando muito claro que em Cristo ele quebrou todas as barreiras e obstáculos e nós temos todas as facilidades do mundo de juntar. E a Bíblia também fala naquele texto que dos dois povos fez um só, quebrando a barreira de separação. O próprio Deus, nesse processo aqui, ele quebra todas as barreiras e faz um judeu ir à casa de um gentil pregar o evangelho para ele, para que ele seja salvo, através da vida daquele que um dia foi judeu, mas agora é o primogênito dentre os mortos de um novo povo chamado igreja. Igreja. Quer dizer que hoje, né, em suma, então, para a gente fechar aqui essa questão, então, hoje, uma pessoa que se diz religiosa, né, que se diz temente a Deus, eu dou esmola, você não sabe nada, porque eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu faço tudo certinho, né? Eu cumpro o protocolo, né? Eu faço... Calma, muita calma nessa hora. Eu faço bem. Eu faço bem. Eu faço, né, as minhas orações. Eu faço caridade. Faço caridade. Né? Mas é interessante que se a gente for lá para Efésios, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 10, ele fala justamente sobre que nós fomos feitos para boas obras. Boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser, mas porque somos, e aí vamos desenvolver boas obras. Não é isso, pastor? Tem um detalhe no texto que você acabou de citar. Opa. Quando lá em Efésios 2:10 fala fomos feitos para as boas obras, quem são esses fomos? A resposta está... mas está escrito no Novo Testamento. Que livro? Carta de Paulo aos Efésios. Quem são os Efésios? A igreja que se reúne em Efésios. O que é a igreja? O corpo de Cristo sobre a terra. Quem compõe o corpo de Cristo? Todos aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus e nasceram de novo da água e do Espírito. Portanto, são novas criaturas, são a habitação do Espírito Santo e por isso, capacitados por Deus a fazer boas obras sem que isso seja contaminado pela carne e pelo pecado, porque nós somos novas criaturas, nascidos de novo em Cristo Jesus, no Espírito. Qualquer um que não seja de Cristo, nascido de novo, e faça boas obras, elas são totalmente descredenciadas, porque elas são feitas na carne. Obras da carne ou obras mortas, como diz lá em Hebreus 6, 1 e 2. Palha, madeira ou feno, quer dizer... Bom... Isso. Outra excelente citação. Então, Cornélio era bom, mas precisava de Jesus. Cornélio era bom, mas precisava de Jesus. Outro gancho disso aí, Cornélio era bom, mas precisava de Jesus, por quê? Pelo mesmo motivo que um dia um mestre da lei vai falar com Jesus e fala, bom mestre, que faremos para herdar a vida eterna? Jesus começa respondendo com uma repreensão, né? Que ele usa bom mestre para tentar né, ganhar Jesus com argumentos. Ele fala, bom, só existe um, que é Deus. Quando ele fala isso, o que é que acontece por tabela? Se só existe um que é bom, e ele é espírito, a gente está falando de uma condição espiritual, todos os outros não são bons, porque bom só é um. Todos os outros são descredenciados na sua bondade, na sua natureza e nas suas pretensas boas obras, que são frutos, se a gente for analisar a fundo, não de um bom coração, de uma boa atitude de coração, mas de um desejo de conquistar a salvação por méritos próprios, mais conhecido como justiça própria. Justiça própria. Vendo aí que o caldo é grosso, viu?
Você está vendo aí que o caldo é grosso, o assunto é extenso, né? Até um pouco polêmico, né, para alguns, né? Pelo amor de Deus, porque pensam assim, poxa vida, eu estou bem, né? Faço boas obras, tal, cumpro o protocolo, mas nada disso. Ainda que você faça tudo isso, você precisa, em primeiro lugar, entregar sua vida para Jesus. Amém? Porque o ponto principal é, às vezes a gente pensa assim, eu sou bom, eu estou vivendo uma boa vida, eu estou proporcionando coisas boas para pessoas. Entretanto, tudo isso que a gente está falando aí se refere a esta vida, neste corpo físico. Ou seja, a vida terrena que vai ter no máximo 120 anos de duração. E tudo aquilo que nós estamos falando até agora diz respeito à vida eterna, comparada com a qual a vida terrena é só um breve sopro, quase nada. Então a gente está falando, na verdade, de valores eternos, o que conta para a vida eterna. E não tem vida eterna com Deus sem Jesus Cristo. Tem uma questão também das pessoas falarem sobre por que Deus criou o juízo eterno, né? Mas Deus é bom, Deus não é amor, né? Como é que um Deus bom, que é pregado aí, que é amor, como é que ele cria o juízo eterno, né? Eu lembrei até de um exemplo, de algo que eu vi na internet, de uma juíza que foi julgar um crime de uma pessoa, e dentro daquele cenário, ela reconheceu o cidadão como sendo um amigo de infância, estudaram juntos, né? Só que uma deu para ladrão e ela deu para juíza, né? Qualquer coisa, né? Estudaram no mesmo lugar, só que pegou um caminho e ela pegou outro caminho, né? E quando ela reconhece o cidadão lá, ela está julgando, né? E ela reconhece ele. É muito interessante, está na internet esse vídeo. E é emocionante, assim, né? Da forma como ela trata do assunto. Eu fico imaginando, viu, pastor? Né? Ela, poxa vida. E ela até falou, não, você não é o fulano. E ele ficou emocionado, aquela coisa toda. Mas só que ela, mesmo conhecendo ele, aquela coisa toda, tendo um certo... Tendo compaixão, né? Uma certa ligação, assim dizendo, com o rapaz. Mas ela não deixou de julgá-lo conforme a lei. Isso. Né? Ela não passou a mão, né? Ela falou assim, não, rapaz, eu te conheço de infância. Sabe de uma coisa? Não, vamos deixar para trás, vamos esquecer esse negócio que você fez aí e vamos liberar você aqui. De jeito nenhum. Ela simplesmente utilizou a lei. Né? Ela teve que fazer justiça. Isso. Não é assim? Isso. Então, essa questão, o pastor, eu quis usar esse pano de fundo aqui, mas essa questão, se Deus é amor, por que ele criaria o juízo eterno? Exatamente por esse motivo. Quando a gente fala simplesmente de lei, fica parecendo uma coisa seca, fria e distante. E nós estamos vivendo um tempo bem propício para isso, onde nós temos milhões de exemplos práticos disso. As pessoas querendo, através do amor, anular a verdade e a justiça, transformam o amor em libertinagem, transformam o amor em injustiça. Por quê? Se por causa do amor que eu tenho por alguém, eu anulo a justiça, por que é que sobre o outro eu exerço justiça? Porque eu não amo? Isso parte de uma fonte errada que pensa que amor e justiça são mutuamente excludentes, quando eles não são, eles são complementares. E a fonte, a origem dessa complementaridade é o próprio Deus. Eu amo quando a gente, na matéria de caráter de Deus, fala sobre os atributos de Deus, e a gente fala sobre o atributo que Deus é amor. É muito legal isso, essa abordagem, porque quando eu digo que Deus é amor, é diferente de mim e você, Roberto. Eu não posso dizer que eu sou amor e que você é amor. Eu estou em Cristo, eu estou no amor. Eu tenho a natureza dele, mas quem é amor em essência é ele. Eu desfruto dessa natureza dele. Mas o amor em essência, no sentido completo da palavra ser, desde a eternidade, é ele. Os atributos de Deus se encerram como amor? Não. Um outro atributo de Deus é que ele é justiça.
E amor sem justiça é permissividade, né? Permissividade. Termina, amor sem justiça termina, no mínimo, para ser bem brando, termina em bagunça. Para não usar termos bem negativos para isso, que é esse, quem está ouvindo e você também pode deduzir, amor sem justiça termina numa bagunça muito grande, muito feia, inclusive trazendo dano para quem pretensamente ou presumidamente era merecedor de justiça, mas foi isento, quando era para receber a justiça, e para quem exerceu a tal bondade, o amor, que não vou levar em conta. Porque quando você perde o referencial do que é certo e o que é errado, e é isso que acontece quando você não exerce justiça, o que é certo e errado deixa de existir, então não tem mais certo, não tem errado, também não tem amor. Tudo vira uma bagunça só. Tudo perde o sentido. Tudo perde a razão de ser. E a gente sabe que o nosso Deus não muda. Ele não vai deixar de ser quem é por minha causa e por sua causa. Exatamente. Ele não vai abrir mão das suas características, da sua idoneidade por causa de quem quer que seja. Isso é falta de amor? Não. Pelo contrário, isso é amor ao extremo. Porque existe nas mesmas condições de responsabilidade e escolhas individuais uma multidão de milhões e bilhões de pessoas que fizeram a escolha correta. Então, quando a gente volta lá para a história do julgamento, qual era a diferença entre aqueles dois personagens, entre aquelas duas pessoas, né? Personagens reais. Aí você pode dizer, não, mas aquela mulher que se tornou juíza é porque ela teve uma vida melhor, então foi mais fácil para ela. Lembra? Eles estudaram na mesma escola. Exatamente. Então, existia um mínimo de situações que eram comuns aos dois. Ainda que um tenha tido melhores condições do que o outro, ambos fizeram escolhas. Eu creio que deve ter acontecido com você. Nós somos relativamente jovens, né? Sim, mas há um pouquinho de anos atrás, as condições no nosso país não eram tão favoráveis. E mesmo assim, pessoas como eu e você, todos os dias, tinham a mesma oportunidade de decidir se iam para a escola ou se iam para a rua. Exato. Fazer o quê? Brincar ou não ter cuidado com o seu futuro, com aquilo que estava aprendendo, e depois tomar escolhas mais negativas ainda, de escolher o caminho do mal, o caminho da iniquidade. E hoje, ao encontrar-se conosco, a gente teria duas pessoas completamente diferentes, vivendo vidas completamente distintas, né? Como aquela juiz e aquele rapaz. Tudo decorrente de quê? Escolhas. Escolhas. Eu digo, como eu fiz essa alusão, eu não tive uma vidazinha de facilidades, não. Sim. Mas todo dia escolhia fazer aquilo que era correto. Todo dia primar por aquilo que era, zelar por aquilo que era o justo e não trazer vergonha aos meus pais. Ao fazer essas escolhas, eu também escolhia não fazer vergonha ao meu Pai Celeste. Até que um dia tive que me encontrar com Ele e me encontrar injusto, faltoso, carente da graça e da glória dEle e também tomar uma decisão e segui-lo até hoje. Tudo bem. Dentro disso aí, em Cristo a gente tem um equilíbrio, né? A Bíblia é um livro de equilíbrio, né? Também, se fosse só justiça sem amor, seria crueldade, né? Isso. Deus seria cruel, né? Se ele somente julgasse sem amor, né? Aí você fala sobre essa questão desse equilíbrio que tem da justiça e do amor, né? Que são duas coisas. A prova é tanto que ele próprio pratica isso, porque se ele levasse em conta apenas a justiça, onde é que nós estaríamos? Lá junto com o rico da história, no inferno. No inferno. Por quê? Romanos 3:23 e 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a condição natural humana sem Cristo é de pecado e perdição. Mas entra Cristo na história e nos dá de graça a salvação. Por que é que Cristo fez isso? Porque o Deus Pai Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus do amor e da justiça, o enviou para aqueles que, como eu e você, que não mereciam nada, absolutamente nada, a não ser
o exercício e a condenação da justiça, o juízo eterno, o julgamento eterno e o fogo eterno, nós fôssemos encontrados inocentes em Cristo, herdando o perdão, a salvação, e aí ele exagera, né? A herança divina, as bênçãos, o reino de Deus, meu Pai, maravilhoso. Então, esse é o Deus desequilibrado, que ele só exerce justiça? Não. Ele já resolveu tudo e propôs o amor. Deus fez tudo. Nós temos a escolha. Muito bem, ótimo, não, é isso mesmo. Tem que ter pessoas que pensam o seguinte, que Deus, ele criou um lugar chamado inferno, né? Para jogar todo mundo que ele não quer, que ele odeia, né? Vou jogar todo mundo lá, quem eu odeio, né? Eu vou jogar naquele lugar. Não, mas pelo contrário, a questão toda é a rebeldia, a rebelião do homem, né? O homem se rebela contra Deus, né? E por causa dessa rebelião contra Deus, ele acaba sendo enviado. Ele vai, na verdade, ele que escolhe. Ele que escolhe. É ele que escolhe. Deus não coloca ninguém no inferno. Ele dá os contrário, passos, né, que né? levam até lá. Com os Exato. próprios pezinhos, com o próprio coração, ele segue aquele caminho até chegar lá. Porque imagine se Deus fosse, não, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou liberar todo mundo. Deixa pra lá, esquece esse negócio. Aí Deus estaria sendo injusto. Não é assim, pastor? Isso. Né? A gente tem na última aula de doutrinas básicas, eu leio um texto de Apocalipse que a gente também trata disso em escatologia, que é com relação ao juízo eterno. Durante o milênio, durante 1000 anos, Cristo reinando com a igreja. Cristo glorificado, a igreja toda ressurreta, arrebatados, todo mundo com um corpo glorificado, não mais com esse corpo físico, reinando sobre a terra. E na terra ficaram pessoas, no final da tribulação, multidões de pessoas vivas, gentios e judeus, que vão viver conosco aqui durante 1000 anos. E o que acontece no final dos 1000 anos? A Bíblia diz que será solto o diabo e aqueles que se desviaram com ele. E eles vão passar por toda a terra e seduzir as nações mais uma vez. E dentre as nações, muitos vão se aliar a ele e para querer fazer guerra contra o Cordeiro de Deus, contra o próprio Deus. Como é possível pessoas que viveram 1000 anos com Cristo, não mais o Cristo que eles leram e não o conheceram, eles vão viver 1000 anos com Cristo aqui na terra, Cristo ao vivo e a cores no seu corpo glorificado, operando maravilhas com a sua igreja aqui, um tempo onde não vai haver choro, nem tristeza, nem morte, ninguém ressuscita nem morre, tempo maravilhoso. E ainda assim, pessoas terão o coração impenitente, perverso ou iníquo, como a Bíblia diz, usa esses termos, para escolherem seguir o diabo. Meu Deus do céu. Isso é ou não é liberdade de escolha? Isso não é Deus esticando até muito além do limite tolerável. Eu penso assim que quando Deus propôs Jesus, enviou Jesus e Jesus morreu e ressuscitou, para mim estava no limite, estava bom demais. Já era, qualquer coisa além disso já era exagero. Quando eu descobri que tinha isso em Apocalipse, eu falei, não faz sentido. As pessoas vão viver, não tem mais desculpa. Sim. É Jesus ali visível, eles podem ter contato direto com ele. Muitos vão escolher Mas mesmo assim, não querer nada com Deus, não querer nada com Jesus, não querer nada com a vida. Então eles escolhem a morte, eles escolhem a condenação. Então, nesse sentido, o julgamento, o juízo de Deus é apenas o cumprimento do desejo do coração deles. Que, em última instância, é o quê? Não quero viver com Deus. Não quero ter parte com você. Então, são separados eternamente do Senhor. eita, olha, esse assunto, para vocês verem, é um assunto muito bom, traz muita curiosidade, né? Tem muitas pessoas com curiosidades sobre o tema. A gente não... você vê como passou o tempo? Já estamos quase encerrando o podcast. Passou rápido demais, porque o assunto é muito bom. E com um professor desse aí, rapaz, pelo amor de Deus, né? É top demais. Top, top, top. Temos algumas pessoas participando com a gente aí, ativamente aqui no chat ao vivo, né? Então, dá tempo de você participar no chat aqui, tá?
Temos aqui a Malu Alves Games. Aqui tá não, tá o quê? Eu acho que ela disse que dizer que tá relampejando lá. Quando eu falei do frio. clima no começo da... Ela fez aquela brincadeira que o pessoal fala que tá repanguelejando. Eu não sabia dessa brincadeira. Eu não conhecia essa brincadeira. É um vídeo de algumas crianças que vão falar relampear ou relampejar. E aí, como não sabem usar, usam palavras inventadas para falar sobre isso. Uma delas é repanguelejar. Repanguelejar. Meu Deus do céu. Quase falar em outras línguas. Quase isso. Quase que eu falei outra língua aqui. Quase isso. Mas tá certo. Malu Alves Games, ó. Graça e paz, viu? Boa tarde. Obrigado por sua participação conosco aqui no podcast aqui. Rapaz, eu tenho uma Malu Alves que é minha sobrinha. Não sei se é Malu Games aqui. Será? Alves, mesmo. Alves. Será que a minha sobrinha linda Malu Alves? Meu Deus. Olha aí, ó. Olha aí. Mas se é Malu e se é Alves, é sua sobrinha. Né? Se for Malu, fala aí, se identifica que é você. Exatamente. Aproveita aí e já fala aqui, já manda aqui um abraço aqui, um cheiro pro tio aqui. Lá em Pernambuco a gente fala cheiro, viu? Luciano dos Santos, é o pastor Luciano. Pastor Luciano lá de Santos, ele é Luciano dos Santos. E é de Santos. Que nasceu em Santos, Meu mas não Deus. está mais em Santos. Ah, é? Mas é santo. Mas é santo. Vale, né, ressaltar isso. Que honra. É santo, casado com a professora do Rema também. Será que é Luciano o nome dela? Pastor, Luciano? por favor. Luciana. Me corrija aí se eu estiver errado, hein? Por favor. Esclareça aí, pastor Luciano. E que Luciano. estamos agora na Vila Matilde, com o pastor Neemias. Né? Ele está dando boa tarde para nós aqui. Boa tarde, pastorzão. Obrigado pela presença, viu? Sua presença, viu? É sempre bom o senhor participar com a gente aqui, por favor. Viu? Não deixe de participar, não. E pessoal do Japão, hein? O Diogo Fujita. Isso. Porque lá agora, você acredita se quiser. Agora aqui são 15h53. Lá são 3h53 da manhã. Da manhã, e o Diogo Fujita tá acordado ouvindo a gente. Meu Deus! Ele tá aqui com a gente, que grande bênção, está com vocês aprendendo e me preparando cada vez mais para o inevitável. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Tem uma pergunta boa dele aí, viu, sobre o Tribunal de Cristo. A gente pode guardar. Vamos lá, vou mandar aqui. Pastor Roberto, saudações nipônicas. Amém para vocês todos aí do Japão, tá? Vocês todos aí nipônicos. Você de Taubaté, todo mundo, onde a palavra da fé é alcançada. Tem uma pergunta aqui dele aqui, vamos lá. Ele pergunta assim: muitos acreditam que o tribunal de Cristo é para a condenação. Pastor Robson, por favor, explica como será na eternidade o aqui. Tribunal de Cristo, né? Isso. Então, essa referência, esse termo específico está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Se o senhor puder achar, Qual que é o texto? 1 Coríntios capítulo 15, eu não lembro agora qual o versículo exato, que é onde fala sobre a ressurreição dos crentes, né? E sobre o tribunal de Cristo. Se não é isso mesmo. No versículo 20 ele fala mais de Cristo, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, visto que a morte veio por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão e todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, ou todos ressuscitam em Cristo, que todos são esses que ressuscitam em Cristo, todos aqueles que têm Cristo como Senhor. Aí no 23 ele fala, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, quando houver destruído todo o principado e potestade, porque convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E, gente, eu estou lendo aqui agora, deve ser por causa que o podcast está online, ou então me enganei no texto, mas não estou achando o termo onde tem a Tribunal de Cristo, a expressão Tribunal de Cristo. O que é esse tribunal? O Tribunal de Cristo é reservado para o povo de Cristo. Existem dois julgamentos bem específicos relatados na palavra de Deus. Um deles é o Tribunal de Cristo e o outro é o julgamento do grande trono branco. Esse julgamento do grande trono branco, ele é relatado lá em Apocalipse no capítulo 20, depois que terminam os 1000 anos, né? Então, aqui, ó, 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem,
ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí muitas pessoas pensam que todos nós somos todos nós mesmo, indiscriminadamente. Mas vamos para o contexto? Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está explicando coisas a respeito da ressurreição dos mortos e dos julgamentos eternos para a igreja. Ele não está se dirigindo ao público em geral, às pessoas em geral. Ele está falando para a igreja. E aí, em várias situações, ele cita, naquele texto que nós falamos ainda há pouco, depois do versículo 20, ele cita especificamente os que são de Cristo. Então, ele está falando aqui para a igreja. Quem comparece ao tribunal de Cristo? A igreja, exclusivamente. E aí existe uma outra referência que a gente usa correlacionado com esse 2 Coríntios 5:10, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que ele fala a respeito daqueles que vão ressuscitar no final da grande tribulação, porque não adoraram a besta, o falso profeta, não receberam a marca da besta na fronte e na mão, mas morreram por causa do testemunho de Cristo. Esses que morreram por testemunho de Cristo, só por causa da besta, do falso profeta, só pode ter sido na grande tribulação. E o que acontece com eles? Eles ressuscitam e recebem os seus galardões e reinam então com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, eles se tornam, como aceitaram Jesus, mesmo durante a tribulação, igreja como nós, e recebem o mesmo julgamento que nós vamos receber no tribunal de Cristo. Que julgamento é esse? Para galardão. Galardoado a respeito daquilo que nós fizemos já no corpo de Cristo, já perdoados, já julgados em Cristo e sentenciados à vida em Cristo. E aí eu gosto muito da comparação que é feita quando existe o julgamento do grande trono branco, que é lá no grande trono branco, são abertos o livro da vida. Sim. E quem não foi encontrado no livro da vida é jogado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. O interessante é que naquele julgamento ninguém é encontrado no livro da vida. Todos que ressuscitam na segunda ressurreição e vão para o grande trono branco são para a condenação. Isso obriga forçosamente que, além do que a gente já leu, que o tribunal de Cristo não é o julgamento do grande trono branco. Aquele lá é para a condenação e é só para os injustos, que só ressuscitam no final dos 1000 anos. A igreja que estava viva foi arrebatada, os que morreram em Cristo são arrebatados antes do milênio, né? E os que morreram na grande tribulação ressuscitam para poder entrar e reinar com Jesus no milênio e são julgados para receber galardão. Aí é uma questão de galardão. Isso. Muito bom, pastor, top demais. Ó. Pessoal, pergunta, Diogo Fujita, não sei se você está com a gente ainda aí, ou se você tirou um cochilo, mas, tá dando a resposta aí, tá? Tá dando a resposta. E quem mais está com a gente aqui? Também a Carolina Santos, lá da Itália, ela, viu? Boa tarde, a paz. Estou ouvindo aqui da Itália. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Carolina, pela sua participação aqui conosco no chat, por estar com a gente aqui. A paz e, olha, não deixe de participar, viu? Toda quinta-feira, amém? Tem muita gente que participa de outros países aqui, vem da Espanha, né? A gente da Irlanda e de outros lugares aqui participando com a gente. Luciano dos Santos, que é o pastor Luciano, muito bom esclarecimento. André Luiz. Eita, André Luiz, graça e paz, nobre André, tudo bem? Eliene e André de Ubarajara. Conhece o Ubarajara, Ceará, não conhece, pastor? Não tive a oportunidade de conhecer ainda. Mas de ouvir falar, conhece, né? Só de longe, mas eu sei que ainda nessa como terra, são, né? não, como são cearenses, devem ser eles que o apóstolo Guto cita de vez em quando, que é aquele povo que fala o grego cearense. O grego cearense, é claro. Vai sair, em breve está saindo o dicionário grego cearense, hein? Exatamente. Aguenta aí. Pastor, nós ubajarenses estávamos com saudades desse podcast maravilhoso. E nós Coisa também boa. estávamos com saudade de vocês. É o que eu falo, a participação de vocês é bom demais. André, irmã, André e Eliene, olha, a participação de vocês é imprescindível, então participa. Nós estávamos com saudade também de estar com o podcast ao vivo, mas voltou com tudo, viu? Ao vivo aí, ó, esse escatológico aqui com o pastor Robson Alves. A gente vai ter mais outras oportunidades com o pastor, viu? Vamos convidar ele de novo para falar mais sobre esse assunto, tá? Sempre somos edificados por essa palavra da fé. Amém. Aleluia. Desse jeito. Aleluia. Bom demais, André. A família Danluve. Pastor, eu estou vendendo nas ruas com a Danluve _gourmet. A Danluve faz aqueles doces gostosos, pastor.
Aquele bolo no aquele pote no bolo no pote. Bolo no pote. Mas tanto faz, pode ser um pote cheio de bolo, é bom do mesmo jeito. É muito top. Então, Daluve, muito obrigado aí por vocês estarem conosco aí, participando, top demais. Espero que vocês tenham recebido aí tudo. E depois assista de novo, viu? Não deixe de comentar. Pessoal, não deixe de compartilhar, de participar, de também você comentar depois que o vídeo sair, que nós encerramos aqui o ao vivo. Você vai lá, deixa um comentário, tal. Isso é bom. Por quê, pastor? Por que faz isso? Justamente para o algoritmo do YouTube reconhecer que há uma relevância no tema, no assunto. E aí vai fazer o quê? Ele vai fazer com que cheguem a mais pessoas. Isso. O que acontece, ó, lembra do galardão? O pastor falou aqui? Você vai receber galardão. Você vai receber galardão. É isso aí. Porque você está compartilhando, fazendo com que... compartilhando, comentando, participando. Você está fazendo com que chegue a pessoas que você não tem nem noção. Pessoas que estão precisando de Jesus. Aí a pessoa vai lá, abre, assiste, entrega. Imagine só. Por causa de você, porque você fez, compartilhou. Isso mesmo. E porque você comentou e também tornou isso mais relevante. O assunto. Então, Luciano dos Santos, né, o pastor Luciano, escatologia é um assunto extremamente importante para todo cristão. Escatologia é um assunto extremamente empolgante. É verdade, pastor. É isso mesmo, viu? E aí ele pastor responde a sua também. Ele responde a sua pergunta, Sim. qual é o nome da esposa dele. Exatamente, que é o nome da minha esposa também. Olha a coincidência. Como é que eu esqueci o negócio dele? Não, pelo amor de Deus. Ó, falando em esposa, para encerrar, que a gente já tá... Meu Deus do céu, ó. Hoje é dia dos namorados. Eita, coisa boa. Maravilha. Pastor Robson, você é um homem romântico? Com certeza. Já mandou uma mensagem, já fez o... Já. Muito bem, já chegou junto já, então tá top. Então tá bem, meu amor, você tá lá no Rio de Janeiro, lá em Pedra, um beijão pra você, te amo, viu? Olha, já deixei as mensagens já, mas tá aqui ao vivo também. O reforço ao vivo. É o reforço ao vivo, viu? Ela deve estar ouvindo, hein? Exatamente, amém, espero que sim, viu? Grande abraço. E é isso aí, ó, o pastor falou assim, é Luciana Santos, a irmã Ana Lúcia, né, professora do Rema também, um abraço, viu, irmã? Graça e Pai, desculpa, eu esqueci. São tantas, viu? Muitas letras me fazem delirar. Vamos encerrar já. Luciano Santos, esse é o nome dela. Amém, pastor? Pastor, eu nasci em Vitória, Espírito Santo. Pastor Luciano nasceu em Vitória. Vim para Guarulhos, está contando toda a história aqui. Ela nasceu em Vitória, que eu falei que ele nasceu em Santos. Isso, eu errei já. Também errei. Geograficamente falando também, eu tô... Mas me calma, ajuda aí. tem motivos, ele vai explicar aí, ó. Olha, ele vai explicar aqui. Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, eu vim para Guarulhos com 8 anos, vivi em Santos. a vida toda em Santos. Olha aí, tá vendo? E por enquanto moro em São Vicente ainda. Moro em São Vicente, conheci São Vicente. Ali do ladinho. Ali do ladinho. Conhece Santos, né, pastor? São Vicente? Não fui lá ainda. Não foi lá ainda, olha. Mas, ó... Tem tempo para explorar essa região. Tem tempo para explorar. Pessoal, nós estamos encerrando aqui, acabando esse podcast. Quinta-feira que vem tem mais, então, por favor, participe. Já deixa um lembrete aí para avisar você na quinta-feira. Próxima quinta-feira, às 15 horas, nós vamos estar juntos com mais um assunto doutrinário. Amém? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, participação e não deixe de participar conosco toda quinta-feira, tá certo? Pastor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado de coração aí pela sua vinda e vai voltar de novo. Amém? Amém. Estamos por disponíveis. Favor, volte e retorne novamente aqui, hein? Grande abraço, shalom, até mais aí, valeu! Até mais, gente.